pior do que o projeto? E ele fica implicando com o meu celular. Bom... Beth, Oi. Você quer mandar aqui o projeto para você? Não precisa, não. Na verdade, não é uma coisa muito longa. Eu vou fazer Tá a bom. apresentação e, enfim, e aí, se houver alguma dúvida, a gente discute. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa distinguir é a diferença, é uma diferença bastante comum, né, que as pessoas sempre ficam preocupadas entre tipologia e ranking. A ideia do ranking é, no fundo, você fazer um estudo escalar. Enfim, a ideia de você montar um ranking é a ideia de que você está produzindo uma análise unidimensional de um determinado objeto, de uma determinada coisa que você está usando. Então, de certa forma, é como se você estivesse montando uma escala. E quando você monta uma escala, a ideia é que as variáveis, ou enfim, as características que você traz para a sua análise, você supõe, o seu modelo supõe que estas variáveis, essas características estão, de alguma forma, correlacionadas. É fundamental você ter a correlação, senão a sua escala não funciona, tá certo? A tipologia, por definição, supõe que as dimensões ou as variáveis que você está trazendo para a sua análise são variáveis independentes. Daí porque você cria a tipologia, né? A tipologia supõe que os seus objetos de análise eles vão variar as diferentes dimensões que você está trazendo para a sua análise variam independentemente, mas existe uma conexão entre elas, de forma que você cria, de forma que seria possível você criar aquilo que a gente chama de tipos, ou seja, determinados conjuntos de casos que compartilham um mesmo perfil de uma mesma composição de qualidades, digamos assim, que podem ser definidas como, enfim, um tipo, né? Existem por exemplo, aquele modelo do Stokes, quando ele fala, olha, esta análise unidimensional, escalar, que vai unidirecional, portanto, né, que vai da pesquisa básica para a pesquisa para o desenvolvimento tecnológico, na verdade, está escondendo está subsumindo uma ideia de associação entre duas qualidades da pesquisa, a qualidade de produzir um conhecimento original e a qualidade de servir para alguma aplicação, quando, na verdade, essas duas dimensões podem ser consideradas independentemente, e aí ele produz uma tipologia. Quer dizer, a ideia da tipologia é a ideia de que essas dimensões são independentes. E se a gente for entender toda a discussão que houve no ensino, em toda a literatura sobre ensino superior, desde os anos 50 para frente, ela justamente gira em torno da ideia de que o ensino superior, quanto mais complexa, inclusive, a instituição que você está falando, maior é a tendência dela ser aquilo que o Kerr chamava de multiversity, ou seja, uma multidimensionalidade de produtos, qualidades, atividades, que não necessariamente, essa é que é a questão fundamental, daí porque você fala em tipologia e não em ranking, não necessariamente se somam. O modelo da Carnegie, que eu acho que o Simon já mostrou, já discutiu bastante, ele tem essa lógica. Mais recentemente, um modelo que a gente andou explorando, inclusive dentro da USP e dentro da Unicamp e da Unesp, o modelo do multi-ranking faz a mesma coisa. Quer dizer, o que faz o multi-ranking? Ele olha a universidade pensando agora em termos de outputs de ensino, de
produção de conhecimento, de perfil de estudantes, de internacionalização, de envolvimento em pesquisa, de engajamento regional, e o suposto deles é que estas dimensões são independentes em que sentido? No sentido de que você pode ter, por exemplo, uma instituição com forte engajamento regional, mas com uma atividade de pesquisa menos pronunciada, e assim por diante, né? Então, tem aquele famoso desenho de Margarida que eles montam, em que você olha né, você mede o resultado da universidade, olhando, né, da universidade, enfim, da instituição de ensino superior, porque esse modelo não se aplica só a universidades, olhando para diferentes resultados que a instituição que a instituição tem. A nossa proposta é basicamente essa, é a ideia de construir uma modelagem para a gente entender os diferentes perfis de instituições que estão presentes no ensino superior brasileiro, rompendo com essa ideia de que, né, na verdade, rompendo com esse modelo tradicional, nosso paradigma secular da indissociabilidade do ensino e da pesquisa, reconhecendo que essas atividades elas funcionam de uma forma mais ou menos independente, e que uma coisa não significa, não redunda necessariamente na outra, embora, evidentemente, seja claro que há alguma conexão entre o perfil de ofertas de formação que a universidade pública brasileira, por exemplo, tem, e a atividade de pesquisa. Mas você tem atividade de pesquisa em instituições que não têm o mesmo perfil, e você tem esse perfil aparecendo em instituições, por exemplo, que têm uma atividade de pesquisa relativamente modesta. Então, a nossa proposta é, de um lado, conectar os dados que estão disponíveis em diferentes bancos de dados oficiais para produzir um retrato mais consistente e mais próximo da grande variedade, né, e que dê conta da grande variedade de perfis institucionais que você tem no ensino superior brasileiro, né? Para isso, a gente está pensando, de um lado, a diversidade de ofertas de formação na graduação, a proporção de oferta de bacharelado, licenciatura, cursos tecnológicos em cada instituição. Então, eu me lembro que uma vez a gente fez um estudo junto com a Helena Sampaio sobre as universidades estaduais, e é interessante que muitas universidades estaduais no Brasil, aqui em outros estados no Brasil, elas são, na verdade, universidades pedagógicas, né? Porque boa parte da oferta deles, pelo menos até um tempo atrás, era focado na oferta de licenciaturas, né? Assim como você pode ter escolas mais focadas na formação tecnológica e assim por diante. Uma outra questão que para nós é relevante é a diversidade, o grau de diversidade da oferta do bacharelado. Por que isso é importante? Porque há alguns estudos que mostram que isso é uma questão extremamente relevante para você preparar a população, né, a nova geração, para a mudança tecnológica. E, enfim, de um estudo anterior que eu fiz junto com o CGE, a gente percebeu que há uma monstruosa concentração de oferta de formação do Brasil, num número bastante pequeno de carreiras de formação. Então, essa diversificação, para a gente, é um elemento importante. A gente tem interesse em trabalhar, claro, conexões e fluxos. Esse é um elemento, para nós, fundamental na construção dessa concatenação de dados, que é verificar a conexão entre graduação e pós-graduação, a proporção de oferta da graduação versus pós-graduação, do mestrado profissional, mestrado acadêmico, mestrado, doutorado e assim por diante.
eu acho que a gente tem um desafio pela frente, que é explorar as informações que a gente tem no Sucupira, para juntar, para dar densidade para essa análise que a gente pode fazer da pós-graduação. Quer dizer, a nossa primeiro desafio é, claro, concatenar os dados que a gente tem da CAPES com os dados que vêm do INEP. O INEP só trabalha com a graduação, a CAPES só com a pós-graduação. Então, a gente precisa juntar essas duas coisas. Um outro dado que eu acho que a gente vai mais tarde precisar trabalhar é identificar a presença da pesquisa, tá certo? Existe uma informação relevante que está presente, que provavelmente a gente consegue captar do Lattes, de atividade de publicação, de desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento de, né, relatórios, né, de atividade de produção técnica e tecnológica que a gente não capta diretamente na produção nos bancos de dados sobre publicação e que talvez possam dar um recheio para a nossa análise. Um outro lado que a gente pretende mais para frente trabalhar é conseguir incorporar, digamos assim, informações de resultados no modelo que a gente está trabalhando. Informações relativas ao mercado de trabalho, perfil de inserção dos estudantes formados nesse mercado. Para isso, a informação mais óbvia que ocorre a todo mundo é a gente conseguir concatenar a informação que a gente tem no INEP em relação aos estudantes com as informações, né, mais tarde, que a gente tem da RAIS e do CNAE sobre, enfim, a presença, né, para onde vão esses estudantes. O fato é que essa informação ela é muito, muito limitada, porque os estudos que eu fiz com o CGE mostravam que cerca de 50% dos jovens que se formaram, a gente trabalhou com os dados de 2017, mas olhando em 2019, 50% dos jovens que se formaram entre 2011 e 2017 não estavam na RAIS. Significa que eles ou estão em contrato de PJ, ou, enfim, estão no mundo com outras atividades. A gente, nessa pesquisa que a gente fez, a gente identificou também as pessoas que, nesse período, tinham ido para a pós-graduação. Ainda assim, a gente tinha perto de 46% desses jovens formados que a gente não tinha informação. Então, o nosso problema é, a gente usa exclusivamente a informação da RAIS, do CNAE, porque isso pelo menos dá uma ideia de para onde vão essas pessoas, em que grandes áreas de atividade essas pessoas se incorporam, e a hipótese é que os PJs seguem o mesmo direcionamento. Tem um problema importante, é que o desenho, né, a classificação da RAIS é uma classificação arcaica. Ela não considera algumas informações que, para a nossa análise, seriam fundamentais. Uma delas é o grau de volume de atividade rotineira que aquela profissão, aquele emprego, né, aquele trabalho supõe. Por que essa informação é importante? Porque há uma literatura recente que mostra que perfis de ocupação que são basicamente caracterizados por atividades rotineiras são os perfis mais ameaçados pela mudança tecnológica. Perfis de ocupação que implicariam em maior capacidade de desafio, de solução de problemas e assim por diante, são os que estão crescendo, né? É onde está crescendo a oferta de emprego, e é onde o emprego é onde você tem menos ameaça pela mudança tecnológica. E isso, para a gente, é fundamental, mas, enfim, isso, infelizmente, a RAIS não capta.
A outra questão para a gente importante é para onde vão os estudantes da pós-graduação. Claro, a gente sabe que a maior parte deles vai parar dentro do ensino superior, mas já há uma proporção grande, já há uma proporção significativa, digamos assim, não grande, mas significativa de pessoas que saem da pós-graduação e entram no mercado de trabalho não acadêmico. E, mais uma vez, e para esses aí, então, é fundamental a gente tentar encontrar alguma medida da qualidade dessa inserção desses jovens no mercado de trabalho. Bom, as dificuldades que a gente prevê são relativamente fáceis de ver. A primeira é que existe digamos assim, uma incompatibilidade básica daquilo que a gente poderia chamar do locus na informação, tá certo? Quer dizer, por exemplo, você tem uma série de informações relativas aos professores da pós-graduação. Acontece que nem todos os professores dos programas de pós-graduação, eles são também professores da instituição onde aquela pós-graduação está organizada. Se você pensar nesse imenso mundo do setor privado, as informações que a gente consegue coletar no nível individual, ela esbarra num problema de que esse profissional, ele normalmente trabalha em uma ou duas, três, quatro instituições, e, portanto, você tem muita dificuldade para rebater essa informação que você coleta ao nível individual para análise institucional propriamente dita. Essa é uma das questões. A outra questão que a gente tem é que há uma tendência a ter uma cobertura muito mais baixa das informações quando você vai trabalhar com instituições que fogem desse modelo tradicional de universidade de, teoricamente, ensino e pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, se você usar o Lattes para construir o perfil do professor da Unicamp, da USP, você provavelmente vai ter uma informação bastante precisa desse perfil. Se você for pensar isso para a Universidade Federal do Alagoas, por exemplo, tá certo? De Alagoas, essa informação já se torna mais confusa. Por quê? Porque, geralmente, o professor que mantém o Lattes atualizado é porque ele dá aula na pós-graduação, porque a pós-graduação usa, né, a informação do Lattes geralmente você usa a informação do Lattes para passar dados para o Sucupira. O professor que não dá aula na pós-graduação, ele tem menos incentivo para manter o Lattes atualizado. Então, provavelmente, você tem dados menos atualizados para esse professor. Se você for pensar em pesquisadores e professores do setor privado, aí você está, assim, no mato sem cachorro, porque o Lattes realmente é uma coisa que funciona muito bem para esse nosso mundo da pós-graduação e pesquisa, mas quem não tem uma atividade muito grande nessa área, você não consegue, ele não atualiza o Lattes, né? A outra questão que a gente tem, mas essa eu acho que é mais fácil de resolver, é o problema de onde ficam os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa do CNPq, a gente consegue todas as informações, mas você tem um mundo de institutos de pesquisa, a gente já fez um levantamento assim rápido aqui no estado de São Paulo, já tem uma planilha imensa desses institutos, e para eles você não tem informação praticamente nenhuma, né? Então, a gente tem esse outro lado. E, finalmente, a gente tem que, um dos objetivos da gente na medida do possível, tentar estimar o impacto da pandemia no ensino superior. A gente está agora focando em construir essa tipologia usando os dados de 2019, mas uma vez que a gente tenha esses dados para 2019, a gente pode, por exemplo, pegar os dados de 2022 e, com isso, ter uma boa estimativa do que pode ter mudado de lá para cá.
Bom, eu acho que é isso. Desculpa, eu detesto, né? Eu não sei fazer apresentações no MITS, mas é isso, eu sou meio resistente ao MITS. Fechado o microfone, Simão. Agora, está bem? Bem, acho que a Beth avançou uma série de coisas que eu já ia dizer, então isso me facilita. Eu gostaria de retomar um pouco a ideia, qual é a ideia geral que a gente tem, né? Que eu acho que é um ponto importante. Quer dizer, o sistema de avaliação da educação brasileira, da educação superior brasileira, ele, na verdade, é um sistema unidimensional. Não é? Quer dizer, o Ministério da Educação desenvolveu uma série de indicadores que tem a ver com resultados de uma prova, que é o ENAD, que é uma prova única por área de conhecimento, número de professores com doutorado, quantidade de pesquisa, enfim. Há uma série de indicadores que supõem que todas as universidades são uma aproximação mais adequada ou menos adequada do modelo ideal que está lá da Universidade do Ensino e da Pesquisa. Né? Isso, fazendo essa analogia do futebol, é como se você bota todo mundo para jogar no mesmo campeonato. Né? E você sabe que tem meia dúzia que um deles vai ganhar o primeiro lugar, né, e os outros vão ficar para trás. Né? É um sistema que necessariamente ele derrota a grande maioria de instituições que não vão ser consideradas do primeiro time. Isso tem a ver com uma questão que permeia toda a educação em diferentes níveis, que é que todo mundo aspira a uma posição de prestígio no sistema educacional. Né? Então, quando você faz uma avaliação, você tem essa avaliação nacional e você tem os rankings internacionais, que são feitos por empresas privadas de diferentes tipos, né? Ou universidades como da China, etc., que também fazem o ranking internacional. E aí a USP está lá na posição 150, que é a melhor instituição da América Latina, a segunda da América Latina. Né? E a Unicamp, então, por aí mais ou menos, o resto é a posição pior. Né? A ideia de você fazer o multi-ranking, ou fazer uma tipologia, é você romper esse unidimensionamento. Né? O que não significa que você resolve o problema. Então, digamos o seguinte, você tem uma instituição cujo objetivo dela é dar uma qualificação profissional para pessoas que estão no mercado de trabalho, que precisam trabalhar, que não tiveram uma boa formação e precisam se reciclar. Né? Você pode ter uma instituição que se especializa em fazer isso, e ela pode fazer isso bem. Né? Então, se você for avaliar essa instituição do ponto de vista da sua capacidade de produção científica em artigos altamente citados internacionalmente, você vai dizer que essa instituição é uma porcaria. Se você for olhar a instituição do ponto de vista da capacidade de absorver pessoas que estão precisando se qualificar, ela pode estar fazendo um trabalho muito melhor do que uma universidade importante como a Universidade de São Paulo, por exemplo. Então, digamos, a ideia é que você possa romper com essa hierarquia e você possa criar um sistema melhor do ponto de vista de uma informação para a sociedade, que é uma informação da grande diversidade do sistema de ensino superior, que é uma característica do ensino superior de massa do mundo inteiro. Quer dizer, quando o ensino superior, eu sempre observo isso, que o Brasil montou o sistema nosso, a legislação brasileira básica de ensino superior é dos anos 60, né? Da reforma de 68, que foi quando foi feita essa reforma, pós-graduação, institutos de pesquisa, departamentos. Quando o total da população brasileira que entrava no ensino superior não chegava a 4%, 5%. Né? Hoje, nós temos um número muito grande de jovens que chegam ao ensino superior, e no mundo inteiro, quando você massifica, você amplia, você também diversifica, mas nem sempre isso é considerado e analisado. Agora, para fazer isso, quer dizer, eu acho que isso teria que ser não um projeto de começo, meio e fim para acabar daqui a 6 meses ou daqui a um ano, mas se fosse uma atividade permanente. Né? Porque há uma quantidade de dados grandes, que são dados, alguns já disponíveis, que precisam ser trabalhados, que precisam ser integrados, e dados novos que precisam ser buscados. Né? Então, eu acho que a gente teria que ter... Eu penso nesse projeto, não nesse momento, como um piloto, não é que a gente possa, que sirva para a gente criar uma base inicial, um ponto de partida inicial, e aí, a partir daí, a gente possa ir avançando.
Então, eu já tinha feito um trabalho inicialmente, um pouco meio em casa, juntando os dados que eu tinha, fiz um artigo sobre isso, né? A gente está agora tentando ver se a gente reconstrói essa coisa que foi feita lá para trás, usando dados mais atualizados, de maneira mais sistemática, e vamos acrescentando, enriquecendo as informações. A outra coisa que a gente não fez, e que hoje em dia é uma preocupação, inclusive, da FAPESP, eu acho, do projeto, é você trazer mais informações sobre as instituições de pesquisa, né? Quer dizer, quando você trabalha com os dados, como a Beth estava observando, que as duas principais fontes de dados sobre o ensino superior é o Censo da Educação Superior do INEP, que é um censo da graduação, e é muito bem feito, né? Até recentemente, o INEP produzia e oferecia um banco de dados individualizado por estudante, um banco de dados por professor, banco de dados por curso, por instituição e por locais como é que eles chamam? São os pontos do ensino à distância, os locais onde o ensino à distância é produzido, né? Mais recentemente, houve uma interpretação de que esse tipo de microdados podia ser uma violação do segredo individual das pessoas, e o Ministério da Educação passou a produzir informações só por instituição, eu acho que também por curso, mas não mais a nível desagregado por estudante. É possível voltar esses dados a nível mais desagregado, indo lá no Ministério da Educação, fazendo um trabalho junto com eles, na sala protegida que eles têm, que é uma complicação. De qualquer maneira, quer dizer, a principal base de dados é os dados do INEP, a segunda base de dados são os dados da plataforma Sucupira, são dados da pós-graduação, que são muito piores do ponto de vista da qualidade, porque eles não são preparados como um banco de dados para ser analisado. É mais um depósito das informações que a CAPES recebe. Então, quando você começa a olhar, tem uma série de dificuldades, os dados não são muito consistentes, tem informações muito detalhadas que você não tem como estruturar, enfim, tem todo um trabalho grande de arrumação, e, além do mais, esses dados não falam direito com os dados do INEP, primeiro porque o código de instituições que eles usam é diferente, né? E depois porque existem muitas instituições que fazem pós-graduação e não fazem graduação, né? Os institutos do CNPq, uma série de instituições que têm doutorados, têm programas avançados, algumas públicas também, que têm programa de pós-graduação e pesquisa, mas não têm graduação, então elas não estão na base do INEP, assim como muitas instituições que estão na base do INEP não estão nos dados da CAPES, porque não tem pós-graduação. E depois nós temos todo o universo das instituições de pesquisa, né, sobre a qual nós temos informações segmentadas em diferentes locais, mas nós não temos uma informação sistemática. Uma instituição como a FAPESP, que tem interesse em financiar e apoiar a pesquisa em seus diferentes aspectos e dimensões, é importante ter uma ideia desse mundo da pesquisa, né, que também é um mundo muito diferenciado, porque o que significa fazer pesquisa? Né? Quer dizer, assim como ensinar pode ser coisa muito diferente, conforme o público que eu estou ensinando, conforme a população que eu estou buscando atingir, né? Também a pesquisa pode ser uma pesquisa mais acadêmica, pode ser uma pesquisa mais aplicada, uma pesquisa de interesse mais local, não é? De interesse mais regional, não é? Pode ser uma pesquisa por encomenda, pode ser uma pesquisa proprietária, onde eu estou produzindo conhecimentos que são propriedade do financiador, sobretudo no setor privado, ou na área de segurança pública também, pode haver isso, né? Ou nós temos uma pesquisa que é uma pesquisa mais de divulgação universal. Então, digamos, esse mapeamento, ter uma base consistente e em processo constante de evolução, né, que a gente possa estar dando à sociedade uma informação sobre esse universo da pós-graduação e da pesquisa, eu acho que é uma contribuição importante que a gente pode dar. Isso pode levar a um sistema de avaliação do ensino superior que substitua o atual, que é um sistema obsoleto, que não funciona, né? Quando o Renato, está aqui, o Renato Pedrosa e eu tivemos a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, nós conseguimos convencer o Ministério a financiar um trabalho da OECD, né, para fazer uma avaliação crítica, que a gente já tinha, mas era bom ter alguém de fora que fizesse também desse sistema. A OECD fez isso, quando chegaram a entregar o resultado, era o último dia do governo Sarney, perdão, do Sarney não, eu confundi a mesma coisa, do governo do Michel Temer,
né? E aí acabou o governo, então o governo Bolsonaro não fez nada na área da educação, destruiu o que pôde, então a gente ficou sem nada. Mas eu acho que essa discussão vai ter que se colocar. Então, a outra coisa que é muito importante é uma informação para o público, né? Quando você começa a olhar, quer dizer, o que acontece, um dos dados o que a gente tentou fazer, eu posso tentar um pouco mais de detalhe. Primeiro, vamos caracterizar as instituições. São grandes, são pequenas, são públicas, são privadas, são de larga escala, são pequenas, o tipo de professor que elas têm, etc. Depois, qual o resultado delas? O que elas fazem? O que elas produzem? Elas produzem professores, produzem técnicos de alto nível, produzem especialistas, produzem pesquisas de que tipo, né? E qual a relação entre uma coisa e outra? Que tipo de instituições produzem o quê? Um dos dados que a gente tentou usar, que é um dado que o próprio INEP tinha desenvolvido um sistema para isso, é o dado da eficiência em termos de produção dos estudantes, de quantos estudantes que entram, quantos que saem 5 anos depois. O estudante entra em 2010, o que acontece em 2015? O INEP fez isso, acho que até 2016, ou seja, chegou até 2017, fazendo uma análise estudante por estudante, sendo acompanhado ao longo desses anos. Um dado que eles não divulgam para nós, quer dizer, para o público, né? Mas eles têm a identificação de cada estudante, eles podem acompanhar cada ano onde é que aquele estudante está. A conclusão é que cerca de metade dos alunos, 5 anos depois, já não concluiu o curso, tanto no setor público quanto no setor privado, né? O setor público é um pouco melhor, o setor privado é pior, né? Agora, claro que tem diferenças por área de conhecimento, tem diferenças por tipo de instituições. E quando uma pessoa vai fazer um curso, ela vai investir num curso, 5 anos da sua vida, 4 anos, se for no setor privado, ela vai pagar ou vai assumir um crédito, normalmente ela não sabe o que ela vai encontrar. Ela não sabe que chance que ela tem de se formar, ela não sabe que chance que ela tem de conseguir um emprego depois, né? Quanto que ela pode esperar ganhar. E eu acho que essa desconexão, a falta de informação, é uma coisa que gera uma enorme deficiência do ponto de vista da sociedade que está financiando tudo isso e do ponto de vista das pessoas, né? Porque a gente sabe que das pessoas formadas no ensino superior, se você olhar os dados do IBGE, os dados da pesquisa por amostra de domicílios, cerca de metade das pessoas que se formam no ensino superior não estão em atividades caracterizadas como nível superior, estão em atividades caracterizadas como nível médio. E a gente sabe também que metade das pessoas que entram não conclui. Então, você vê que já tem um enorme desperdício, né, do sistema. E eu acho que é uma informação, então, que é importante do ponto de vista da política pública, né? É uma informação importante para uma instituição tipo FAPESP, que faz os seus investimentos em diferentes áreas, né? E cada vez mais não está limitada somente à pesquisa de ponta acadêmica, mas quer ver trabalhos que têm impacto, enfim, que tem esse tipo de coisa. E é importante para o público, que pode saber também onde é que ele vai se meter, né? Existem 2 conjuntos de informação, ou 3 conjuntos de informação muito importantes que a gente não tem. Quer dizer, uma informação é uma informação sobre o mercado de trabalho. A Beth já mencionou, e nós estamos tentando fazer um acordo com a CGE, lá em Brasília, que é o pessoal que já trabalhou com esse tipo de dados, né, em que eles tratam de fazer uma ligação entre o curso que a pessoa fez e onde é que elas estão no mercado de trabalho, né? Mas é um dado complicado e, em parte, pelo que a Beth já mencionou, cerca de metade do pessoal de nível superior não aparece nesses dados. São os dados do Ministério do Trabalho, da RAIS, que é a informação que as empresas têm que fornecer ao governo, né? E, além do mais, a qualidade da informação é problemática. Esse dado é um dado muito importante porque, em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de crédito estudantil para as instituições privadas que tem nos Estados Unidos é muito baseado na empregabilidade dos formados, né? Uma instituição que pode mostrar que uma boa parte dos seus formados consegue um bom emprego e tem um bom salário, ela consegue conseguir um empréstimo do governo para financiar o estudo dos estudantes, porque sabe que o estudante, depois de formado, ele vai pagar. Se a instituição não consegue colocar as pessoas no mercado de trabalho, fica claro que a instituição não vai, os estudantes não vão repagar o crédito.
Então, digamos, uma política de crédito educativo para o setor privado, e eventualmente para o setor público, se o setor público vier cobrar, é uma interrogação, né? Ela tem que ser baseada em informações sobre o mercado de trabalho. Enfim, existe uma série de implicações de políticas públicas que são muito importantes a partir de um conjunto de dados sistemático e organizado desse tipo, né? O pessoal lá nos Estados Unidos que fez essa Carnegie Classification, que a gente tomou como referência, eles têm escrito algumas coisas um pouco chamando atenção para algumas dificuldades, alguns problemas que pode haver. Eu acho que, inclusive, eu indiquei na bibliografia um texto de uma pessoa que era o coordenador da Carnegie dos Estados Unidos. Um dos pontos que ele chama atenção é justamente que você, meio que inevitavelmente, você fazendo uma classificação, você vai fazer, ainda que você não queira, você faz algum tipo de hierarquia, né? Aqui nós temos instituições de pesquisa altamente prestigiadas, temos Harvard, né, Berkeley, Yale, e depois temos outras instituições que não são tão boas, né? E as instituições que não são tão boas se sentem mal, ou conseguem ser iguais às outras, né? Então, isso pode gerar tensões. Então, sempre que você faz divulgações desse tipo, você está arriscado a criar situações que podem ser, às vezes, não o que a gente espera. Por outro lado, eu diria que é muito melhor do que o atual sistema, em que a formação que se tem é uma formação muito ruim e baseada numa visão única, unidimensional do sistema. Então, eu acho que é isso, né? Eu vou mostrar rapidamente só algumas coisas em termos dos dados que a gente já tinha feito aqui, só para ter uma ideia do que a gente tinha feito. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela, que a Beth não conseguiu. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma coisa. Acho que eu não vou conseguir, não. Eu também não consigo entender. Vocês estão vendo minha tela ou não? Não. Não, né? Não vou conseguir. Realmente é. Não vou conseguir, não. O que eu ia mostrar é um pouco a classificação que a própria Carnegie faz, como é que eles fazem isso, né? E eles têm, na verdade, nos Estados Unidos, basicamente, a classificação deles é qual o tipo de título que a instituição pode proporcionar. Eles têm um sistema em que só algumas instituições podem fazer doutorados de tipo científico, né? Um exemplo é o estado da Califórnia. O sistema americano é muito complicado, porque cada estado é diferente. Mas na Califórnia, por exemplo, você tem 3 níveis. Você tem as instituições, a Universidade da Califórnia, que tem 9 localidades diferentes, né? Ela pode dar títulos de doutorado em qualquer área do conhecimento e fazer pesquisa básica em qualquer outra área. Eles têm um sistema estadual, né, que poderia ser, mal comparando com São Paulo, que seria, digamos, o sistema da Califórnia, digamos, seria a USP ou a Unicamp, a Universidade da Califórnia. As universidades estaduais, você poderia comparar com a Unesp, que são instituições que formam professores, formam técnicos, engenheiros, formam médicos e fazem um número limitado de cursos de pós-graduação nessas áreas. Elas podem formar doutores de ensino, elas podem formar doutores médicos, mas elas não podem, por exemplo, não formam doutores em física, né? Elas são meio que concentradas na formação mais profissional. E eles têm uma grande rede de escolas comunitárias, que são os community colleges, que formam pessoas mais para o mercado de trabalho, né? Então, digamos, a tipologia da americana, ela separa as instituições conforme o tipo de aluno que ela pode atender e também usa outros critérios que têm a ver com se elas são grandes, porte, se elas são pequenas, se elas são especializadas, se elas são dedicadas a um tema específico ou são mais abrangentes, etc. A tipologia deles vai um pouco por aí, né? Na nossa tipologia que a gente fez tentativamente, nesse artigo que eu compartilhei com vocês, a gente chegou a 9 tipos, né? Nós tentamos usar uma metodologia mais estatística, pegando todos os dados, tentando ver se dariam clusters que poderiam identificar um conjunto de variáveis, mas pelo menos não chegamos a nada que nos parecesse satisfatório
e acabou sendo uma classificação mais intuitiva. Basicamente, o quê? As instituições, a diferença entre público e privado no Brasil, ela é muito importante, né? Então, a gente mantém essa separação entre público e privado. E dentro de cada um deles, você tem uma diferenciação importante, porque no setor privado, você tem, por um lado, grandes empresas que hoje em dia são dedicadas quase que exclusivamente ao ensino à distância e atendem ao público mais velho, ao qual ela dá uma classificação de nível superior mais simples, mais básica, não é? E a um custo muito barato. Não é Croton, esses grandes sistemas, Estácio, etc., etc. Cerca de um quarto, ou quase, do ensino superior brasileiro é isso. É um número muito pequeno de instituições. Depois nós temos um número muito grande de instituições, mais de 1.000 instituições, que são pequenininhas e que dão um curso de direito de noite, um curso de contabilidade, um curso de administração, completamente pulverizado. E depois, nesse meio tempo, entre os dois extremos, nós temos um conjunto de universidades privadas, algumas confessionais, algumas comunitárias, que tentam fazer algum tipo de pesquisa, que tentam dar uma qualificação um pouco mais qualificada. E nós temos um pequeno setor, muito pequenininho, de instituições privadas que competem em termos de qualidade com o setor público. Então, o setor privado ele tem esse perfil. O setor público ele tem um perfil também onde você diferencia as instituições que têm uma maior intensidade em termos de pós-graduação, e aí você está falando de Universidade da USP, você está falando de Unicamp, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, são instituições grandes, elas são polivalentes e elas têm uma pós-graduação significativa, né? E depois você tem uma área muito grande de instituições públicas que elas têm o mesmo formato legal das instituições de pesquisa, mas elas não fazem pesquisa, elas são instituições de ensino, né? E aí você pela tipologia, que talvez a maior parte dos estudantes de nível superior no Brasil, hoje em dia, estão em instituições públicas, do setor público, estão em instituições que são instituições de ensino, né? Isso tem implicações de políticas públicas muito graves, porque tem a questão de custo, tem a questão de que você está mantendo um sistema com o objetivo de fazer as coisas que eles não fazem. Qual é a implicação política disso, de política pública? Você deve continuar financiando do mesmo jeito, você deve mudar o financiamento, você deve fazer com que todo mundo fique igual. Como é que você lida com isso, né? Depois você tem um segmento, que é o segmento das instituições, dos chamados institutos federais. Essa história dos institutos federais é uma história que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas, basicamente, existe um segmento da formação superior, que em outros países é muito importante, que no Brasil se chama de formação tecnológica, que é uma palavra ruim, que, na verdade, significa formação superior curta. São cursos de 3 anos, de 4 anos, ou até menos, onde as pessoas adquirem uma especialização para o mercado de trabalho, mas não necessariamente de tipo acadêmico convencional. O Brasil criou uma rede de institutos federais de ciência e tecnologia, que são uma evolução dos antigos centros de formação federal de educação técnica ou tecnológica. E uma pergunta é: será que esse pessoal está fazendo essa formação desse pessoal de formação curta, né? E a resposta é muito pouco, eles não estão fazendo isso, estão fazendo uma licenciatura, estão fazendo outras coisas. Eles também mantêm ainda uma rede de escolas de ensino médio, né, que é uma outra característica deles. Mas, enfim, a pergunta é: quem no Brasil está fazendo essa formação que seria, em outras partes do mundo, uma formação em uma escala muito maior, que, por exemplo, é o que faz nos community colleges nos Estados Unidos, é o que faz as escolas técnicas na Europa, em diferentes países, etc. Em São Paulo, você tem o São Paulo Souza, que tem uma rede de escolas que fazem isso, mas é uma coisa muito pequena. Então, digamos, ao fazer essa tipologia, você tem uma possibilidade de começar a discutir quem está fazendo o quê, o que está acontecendo com esses alunos. E a outra coisa, evidentemente, que é um dado que a gente também não tem, é uma questão do uso dos recursos, né? E a questão do uso dos recursos, aí nós temos a grande distinção entre o setor público e o setor privado. No setor público, existem as informações na área federal, né, que você pode organizar quantas cada universidade recebe, dá para trabalhar esse dado, né? Mas
Você não tem informação, por exemplo, dos dados que a instituição recebe por projetos, por convênios, pelas fundações de direito privado que as universidades mantêm, né? Enfim, existe toda uma série de outras informações que você não tem. No setor privado, a gente não sabe nada. O mais que a gente talvez consiga ter é o dado da informação de quanto elas recebem de crédito educativo do governo e quanto elas cobram por aluno. A gente pode também compilar essa informação. Nós não fizemos isso. Então, digamos, então é isso. A gente está no meio disso. Como a gente está começando agora, recentemente, né? Agora que as coisas estão começando a se organizar, o que a gente está fazendo primeiro é tentando replicar esse trabalho inicial que a gente fez com os dados que era de 2018, atualizando para 2019, trabalhando de novo com os dados do INEP, com os dados da CAPES, da plataforma Sucupira, tentando juntar essa informação, né? E, a partir daí, a gente pretende ir acrescentando outras informações. Nós estamos vendo, a gente consegue fazer uma relação com o CGE, para a gente trazer as informações de tipo mais de mercado de trabalho e ver como é que a gente avança nessa linha. Eu acho que é isso, basicamente. A gente pode detalhar na medida que a gente for conversando. Obrigado, Simon, Beth. Está aberto aqui as perguntas, comentários. Alguém já se candidata aqui para falar? Bom, enquanto as pessoas formulam e pensam o que perguntar, já apareceu o Renato. Levantou a mão, Renato? Boa tarde, pessoal. Bom, eu acho, eu participei um pouco das conversas iniciais sobre esse grupo, esse setor do projeto, e me parece que há assim, algumas coisas que poderiam interessar os demais. Por exemplo, né, toda a questão dos resultados que foram mencionados, né? Você tem a característica da instituição e os resultados da instituição. Então, por exemplo, os indicadores certamente teriam interesse em algumas dessas coisas. Atualmente, os indicadores estão concentrados, em alguns aspectos, a São Paulo. Então, isso seria diferente. Tem muita informação sobre o sistema paulista em geral, né, os institutos de pesquisa, uma série de informações que poderiam ajudar, mas estão focadas em São Paulo, então ficaria um pouco complicado para estender para o Brasil, inclusive porque é feito via questionário primário. Por outro lado, há um conjunto os conjuntos de dados foram mencionados, em particular, eu acho que tanto o INEP quanto a Sucupira, a CAPES, né? Pessoal, a gente tem feito um trabalho lá de organizar e formatar isso. E, por exemplo, no caso da CAPES, uniformizar algumas diferenças, trazer a informação das organizações que têm identificação no INEP para cá, né, e, por outro lado, arrumar algumas coisas, tem problemas. A base da CAPES ela tem problemas de duplicação, às vezes algumas dificuldades que estão sendo, inclusive, levantadas para levar para a CAPES, né? Eu tenho a impressão que o CGE, eles fizeram isso já, quando, eu não sei até que ponto eles fizeram, porque eu nunca olhei a base deles, mas quando eles fizeram o estudo sobre pós-graduação, que eles fizeram já 2 edições, a última acho que é de 2018 ou 2017, né, eles deram uma limpada e arrumaram várias coisas, inclusive eles vão, acho que desde 97 ou 98. Inclusive não é a base Sucupira, ainda era da Data CAPES, acho que chamava, antes de 2004. Então, o pessoal ali pode falar, a Joana, não sei se ela está, mas a Sandra está aí, eu não sei se o Sinésio está, e Maria Alice, a gente tem olhado a Sucupira em diante. E tem uma mudança de estrutura na Sucupira em 2012, muda. Então. No caso do INEP, a gente está olhando os microdados originais, que hoje não existem mais no site. Nós temos até 2019, foi o último ano que foi publicado. Quando eles fizeram 2020, eles reformularam tudo. Agora,
eu recentemente, a semana passada, eu precisava, para fazer um levantamento que eu estou fazendo para um outro assunto, eu olhei os dados do INEP novos, os chamados microdados. Eles não são mais microdados, eles são agregados. Vamos dizer, certamente se você precisa... Qual que é a dificuldade que apareceu agora? Você não consegue mais cruzar informações pessoais. Então, se você quiser saber quantos docentes do sexo feminino tem, brancos ou negros, ou não sei o quê, ou não sei o que lá, você não cruza mais. Ou a idade da pessoa, não sei o quê. Porque o que eles fizeram? Eles criaram variáveis. Então, quantos docentes tem brancos? Quantos docentes tem por curso? Então, o dado agora voltou ao que era antes de 2010, na verdade 2009, são agregações por curso e por instituição. Eles não têm mais os dados, os microdados nem de docentes nem de discentes. Mas para grandes coisas funciona, porque você consegue cruzar todos os dados institucionais com algum dado pessoal. Então, por exemplo, você consegue a categoria administrativa versus a organização acadêmica versus a UF versus não sei o quê, e o curso, então o Cine, agora está... Isso é uma coisa boa que eles puseram para trás o Cine, a classificação moderna, aí, não é mais antiga. Então, você tem toda a classificação do curso, da área, aí você pode pôr quantas mulheres tem, quantos não sei o que tem, quantos homens tem, quantos negros tem, qual é o que você quiser, mas você não cruza. Então, tudo que é institucional, você consegue cruzar e levantar. Tudo que for característica das pessoas, você não vai conseguir, vai estar tudo agrupado. Então, eles têm de idade tal, idade tal, de idade tal, idade tal. Eles criaram, quer dizer, é um misto de... É microdado para organização, mas é macrodado para grupos de variáveis pessoais. Né? Quantos ingressantes tem, quantos não sei o quê, mas daí, quantos ingressantes da idade tal tem? Bom, aí não tem mais, você não consegue mais separar pelas idades que você gostaria. Eles põem lá umas faixas e tchau. Se gosta ou não, você fica com aquelas faixas que eles mesmos criaram. A grande vantagem é que todas as variáveis são mesmo. Então, você carrega no seu sistema aí de estatística preferido e está tudo arrumadinho, tem estrutura de banco de dados, né, nesse sentido. Mas não é microdados, não tem mais informação individual de ninguém. Então, eu acho assim, depende um pouco do que vocês vão caminhar. Se vai precisar ou não, no caso, principalmente do Sucupira, do INEP, se vocês vão precisar de dados muito... que talvez não seja o caso, quer dizer, se você tem todas as características do curso, por curso, que cursos que tem, etc., toda essa informação você recupera de lá. Né? E no arquivo de instituições tem informações sobre os docentes, etc. Mas tem uma... você vai ter, é meio assim, uma mistura de sinopse mais detalhada, uma sinopse bem detalhada, vamos dizer. Isso que é a versão do que tem lá, e você gera daí os dados. Agora, assim, então isso é só uma informação sobre o que a gente tem feito. Mas a gente gostaria, pedimos, eu mandei uma mensagem para o Moreno, que vocês devem conhecer, ele sempre me responde, né? Mas eu acho que, como ele assumiu o INEP, e agora em crise, em época eleitoral e em época de ENAD, ENEM, etc., ele não me respondeu. Quer dizer, o que eu perguntei para ele? Vocês poderiam nos mandar o censo de 2020 no formato antigo? Ou seja, os bancos de docentes e discentes? Ele não me respondeu. Mas eu acho assim, para um projeto de pesquisa, se você, ou mesmo em algum momento, talvez passar da eleição no que vem, dá uma... Né? Eu acho que a FAPESP teria condições, imagino, de que eles passassem dados, até mesmo, eventualmente, se a gente precisar de dados identificados. Mas eu acho que o projeto de vocês, por exemplo, Simão, isso que você falou, né, de acompanhar o fluxo, eles têm lá aquele arquivo de fluxo, que eles têm atualizado, mais ou menos. Eu acho que atualizaram até mais recentemente. Mas a questão é a seguinte... aquilo ali é um corte. Eles pegaram uma corte, que eu acho que é 2011, e estão seguindo. Então, por exemplo,
o que está acontecendo e tal com o sistema? Será que isso aí teria que ter sido feito? Vamos dizer, se você pensar em termos de um grande projeto longitudinal, você teria que estar fazendo isso para cada coorte para ver que está entrando mais aluno negro, acabei de levantar, está tendo mais evasão, por que está tendo, onde que está tendo. Antes mesmo da pandemia, a pandemia vai agravar muito essa situação, já aparece um pouco em 2020, mas vai piorar muito, imagino, em 2021, porque a PNAD está mostrando um agravamento grande na pandemia em 2021 até em 2022. Então, ainda tem reflexos. Então, eu acho que aí precisa pensar um pouco se tem algum interesse, porque não sei se é o caso. Essa coisa da eficiência, Simão, eu fiz aquela conta da evasão clássica. O que você faz? Matriculados no ano. Eu quero saber o que aconteceu do ano passado para esse. Então, eu pego matriculados do ano passado, tiro os concluídos. Esses deveriam sobreviver. Pego os matriculados desse ano e tiro os ingressantes. Esses são os que deveriam ter vindo do ano passado. Faço o quociente e digo, saíram tantos. Faço a diferença e o quociente saiu tantos por cento. Então, você consegue fazer isso por grupo, por instituições federais, instituições privadas desse tipo e tal. Eu consigo fazer isso nos cursos à distância, por exemplo. No curso, porque agora, eu acho que esse ano, a próxima coisa, vai vir mais da metade das matrículas novas, dos ingressantes, é capaz de já ser ensino à distância. Bom, no sistema privado já é. Então, como o sistema privado é 77%, 78%, daqui a pouco nós vamos ter mais ingresso de estudo de ensino à distância do que presencial. E eles têm mais evasão. Então, por exemplo, esse negócio do ensino à distância é uma variável que tem que entrar nessa tipologia, no sentido, são instituições voltadas para uma formação que, vamos dizer assim, o que significa? A gente não sabe nem o que dizer direito sobre isso, porque em algumas áreas já é maioria. Pedagogia já era na administração, deve estar maior, já era na coisa, e está entrando nas engenharias, está entrando em tudo que é lugar. Medicina e advogado que ainda estão segurando a peteca por causa da OAB e do acordo que eles têm, que você não cria curso na medicina sem passar pelo Ministério da Saúde. Agora, nas outras áreas, o negócio de ensino à distância, principalmente no sistema privado, é uma coisa assim brutal. Né? Então, eu acho que esse é assim como você... Isso aí vai dizer assim, essa é uma instituição voltada simplesmente para uma formação básica, inicial, sem grandes pretensões de outras, né? Então, tem várias coisas novas, tem uma mudança, esse negócio da pandemia, né? Foi a Beth, né, que falou. Pandemia é um assunto bem difícil, né? Assim, do ponto de vista da evolução do sistema, e algumas mudanças vieram para ficar. Essa coisa do ensino à distância, ela veio, tem uma razão econômica muito forte. O curso custa menos da metade, o mesmo curso, na mesma instituição, custa menos da metade do curso presencial. Então, isso aí precisa ser... Uma sugestão, Simão, é conversar, eu acho, com o pessoal do SEMESP. Sem dúvida. Porque eles, o Capelato lá, o pessoal, eles têm muita informação porque eles fazem um levantamento, né? Então, a minha sugestão é conversar um pouco com eles para avançar. Inclusive, eles podem até ser uma parceria, eles têm interesse nessas coisas. De repente, tem um pessoal lá que faz pesquisa, que tem... Né? Eu acho que eles poderiam se interessar um pouco em fazer uma parceria com o projeto. E eles têm muita informação. Bom, falei demais já. Estou vendo que a Beth levantou a mão. Só sobre isso, eu realmente estava na minha cabeça desde o começo conversar com o pessoal da SEMESP, eles certamente têm muita informação, eles poderiam se interessar. Só que a gente está se organizando agora, então não deu tempo ainda, mas estava na agenda. Beth. Fechado o microfone, Beth. É um pouco respondendo a essa preocupação que o Renato levantou, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem desde o início. Existe um conjunto de dados que dá para você trabalhar em nível federal, pegando todo o Brasil, né? Basicamente, esses dados que dizem respeito ao INEP e aos dados que vêm da CAPES. Eu acho que um dos problemas dos dados da CAPES
é que é muito difícil você perceber em que momentos esses dados são duplicados para a mesma instituição, tá certo? Quer dizer, por exemplo, é muito comum você ter um professor de pós-graduação que tem um vínculo com dois programas. Um programa numa instituição, outro programa no outro. Se isso é comum na nossa área, no ensino público, no ensino privado, isso é mais comum ainda. E isso cria uma certa dificuldade que a gente vai precisar um pouco pensar de como lidar. Mas eu acho que o Renato tem razão. Assim, em geral, a gente consegue, e eu acho que a gente vai conseguir alguns dados muito relevantes, principalmente quando a gente pensar em termos de, muito bem, qual é o tipo de formação que essa escola, que essa instituição oferece? Para onde estão concentradas as matrículas? Estão concentradas em licenciatura, em formação de professor, estão concentradas em cursos, tem um mix de curso tecnológico, bacharelado, e só isso já é uma informação extremamente rica e que é pouco conhecida. E eu acho que uma coisa é você fazer essa abordagem do U-Multi-Rank, que é você olhar o perfil de cada instituição, e a outra coisa é você produzir tipologias, que significa você agregar esses perfis em tipos, que têm características mais ou menos comuns. Agora, a outra coisa é que eu acho que a gente vai precisar, e a gente tem informação para dar um tratamento mais detalhado para o Estado de São Paulo. Aí, claro, por causa disso, porque o Semesp tem provavelmente mais informação para o Estado de São Paulo do que para o Brasil como um todo, embora eles coletem informação do Brasil, de todas as instituições do setor privado. A FAPESP tem muito mais informação, a gente tem como coletar informação dos institutos de pesquisa, do que tem de pesquisa fora das grandes universidades em São Paulo, e isso é grande, né? Então, eu acho que a gente vai ter que trabalhar nesses dois níveis. Deixa eu dizer algumas coisas também. Quer dizer, um dado que é muito importante é o dado mais qualificado sobre a pesquisa, né? Quer dizer, nessa primeira versão que a gente fez da análise, eu usei aqueles dados do Stimago, né, que é um pessoal da Espanha que faz uma organização dos dados da Scopus, mas eles dão a informação por instituição e eles têm uma série de variáveis, né, porcentagem que estão nos 5% mais citados, percentagem que tem cooperação com o setor privado, enfim, tem uma série de 7 ou 8 indicadores que eles constroem a partir desses dados do Scopus. Agora, a gente está nesse projeto geral, está mexendo com outras bases de dados, né? Então, eu acho que a gente precisaria enriquecer essa informação a nível de instituição, que é o que nos interessa aqui. A CAPES tem uma informação muito rica, muito detalhada, assim, tipo assim, cada tese feita, produzida em cada programa de pós-graduação, tem o título da tese, tem as palavras-chave e o texto do resumo de cada tese. Quer dizer, é um banco de dados gigantesco. E a questão é como é que a gente pode aproveitar isso. Eu acho que isso requer uma análise mais qualitativa, né? Que eu até tentei brincar um pouco isso, não fui muito longe, porque também não é uma coisa que eu domino, mas eu acho que a gente poderia pensar, por exemplo, será que algumas áreas fazem uma pesquisa mais voltada para interesses regionais ou mais voltada para problemas de certo tipo, né? Será que como é que diferentes, como é que a gente pode classificar melhor, né, e diferenciar melhor aquilo que se chama em geral de pesquisa, né? Tem essa classificação ali de artigos publicados, comunicações, participação em congressos, a CAPES usa isso. Mas esse dado não nos diz muita coisa. Talvez o dado de patente nos diga alguma coisa, né? Mas, fora isso, né, é muito difícil se interpretar o que isso significa. Mas talvez uma informação mais rica, uma análise mais rica, qualitativa, pudesse permitir avançar em relação a isso. Eu acho que é um tema que a gente deveria explorar mais também.
Enfim, tem muita coisa que precisa ser feita, né? Eu acho que é um pouco essa que é a questão. A Carolina fez um comentário aqui na mensagem que essa restrição da CAPES, essa mudança da informação do INEP, tem a ver com a Lei Geral de Proteção dos Dados de Pessoas Físicas, das pessoas, é verdade. Esse foi o argumento, foi a razão apresentada por esse processo. Só que, como era antes, não havia identificação das pessoas, né? Então, eu acho que foi um exagero nessa interpretação de que o microdados permitia revelar a informação individual, dados sobre gênero, sexo, né, orientação sexual, etc. São sensíveis, mas aí eles são usados para análise, eles não são usados para identificação de pessoas. Mas a ideia é que, se você tivesse esses dados, você poderia, se tem aquele curso em tal universidade, em tal departamento, e aí tem 3 pessoas de características A, B ou C, você chegaria a essas pessoas, em tese. Eu nunca soube que isso tivesse acontecido alguma vez, né? Então, eu acho que houve um certo exagero nessa interpretação, ou alguém questionando a justiça, eu não sei o que aconteceu. Não, foi a sua universidade. Hein? Federal de Minas Gerais, teve um grupo lá que disse que identificava 40% dos docentes das universidades públicas do Brasil, e que essa foi a ação, foi essa ação. Aliás, a Federal de Minas Gerais também iniciou o processo que agora o Ministério Público e a CAPES entraram no acordo, foi o curso de Direito, acho que da Federal de Minas, entrou lá no Rio de Janeiro, um procurador lá contra a avaliação da CAPES. Pois é. Sua universidade. Mas é isso, está no processo. Chegaram a um acordo a CAPES aí, parece, né? A CAPES acabou de divulgar as avaliações. Então eles chegaram num acordo e tal, né? Você não vê. A Sandra pediu a palavra. Pronto. Eu queria comentar esse ponto que o Renato trouxe em relação ao que foi feito na FAPESP, né? Que em 2017 se começou a fazer um levantamento, que é um levantamento que não existia no Brasil, sobre a execução de P&D, né? Tradicionalmente, o governo federal, o Ministério da Ciência e Tecnologia, faz o levantamento daqueles indicadores nacionais, né, de pesquisa e desenvolvimento, mas não tem uma leitura de execução semelhante àquela indicada pelo OCDE, né, naqueles manuais da família Frascati, vamos dizer assim. E aí nós tivemos que fazer uma delimitação, professor Ibete, do que seria esse universo de P&D, né? Primeiro, pegando os tipos de instituições, eu não vou me alongar, é só fazer um comentário rápido, tipos de instituições de ensino superior, instituições de pesquisas, e pioneiramente tentamos trazer o universo de instituições da área de saúde que têm atividades relevantes de P&D e nunca foram identificadas, né, nesses esforços de mensuração de P&D no Brasil. E aí o que nós fomos fazendo? Fomos utilizando várias dessas bases de dados, identificando o seguinte, quer dizer, as instituições de pesquisa, elas, de alguma forma, passam pelas instituições de fomento. Então, a organização de todas as bases de fomento brasileiras, né, das instituições federais, e no caso de São Paulo, que era o foco desse levantamento, eles ajudavam a identificar qual era essa digamos, diversidade, né, de instituições que recebiam esses recursos. Fizemos levantamentos em RAIs, por natureza jurídica, para identificar pesquisas com as próprias instituições que a gente tinha dúvida, se faziam de fato atividade de P&D, porque tem os institutos de pesquisa que aparecem como tal, né? Na CNAE específica 72 de P&D, mas que de fato não são instituições de pesquisa. E aí a gente começa a tratar, e o que nós fizemos basicamente foi ponderar o peso da pós-graduação nessas instituições e começar a usar redutores, né? Nós passamos a usar redutores a partir do peso que a pós-graduação tinha no conjunto.
das atividades das universidades. Fizemos um mapeamento de atividades que os institutos faziam, manutenção de acervos, levantamento de informações, quer dizer, nós procuramos conhecer essa variedade de atividades e de tipos de instituições para chegar nesse universo de P&D e digamos assim, nos caminhos identificados para levantar o que era a execução correspondente a cada um, né? E eu acho que seria interessante que nós pudéssemos depois trocar ideia com mais detalhes, né, com vocês, e para aprender também, para trocarmos ideias e termos contribuições e explicarmos com maior grau de detalhe o que nós fizemos, inclusive para receber críticas, sugestões, que seriam muito bem-vindas. Eu acho muito professor. importante, e, na verdade, isso me traz uma questão que me preocupa nesse projeto nosso, é que tem muita coisa acontecendo, inclusive dentro desse projeto nosso, que eu não estou sabendo, que a gente não está sabendo, né? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho mais de coordenação. Quer dizer, o Renato está avançando numa série de coisas com os dados da CAPES, que eu preciso ver o que a gente está fazendo. E você já fez uma série de coisas interessantes que eu não conheço, né? E eu sozinho não vou conseguir juntar tudo isso. Eu acho que a gente teria que pensar mais institucionalmente no projeto, como é que a gente traz todas essas contribuições de maneira um pouco mais organizada, para não ficar eu tentando repetir uma coisa que, na verdade, você já fez, já pensou sobre isso, já pensou bastante. Então, eu acho que a gente é uma questão, talvez, institucional do projeto, como é que a gente pode fazer isso de maneira um pouco mais organizada. Acho que a gente teria que pensar um pouco isso. Eu acho que esse seminário abre essa oportunidade, né? E eu queria só fazer um segundo comentário para terminar, professor, que no início, quando vocês apresentaram, e é um ponto de partida absolutamente relevante, que quer dizer, não tratar os desiguais a partir de parâmetros únicos, né? Quer dizer, construir, eu acho que a preocupação que nos passa, né, da apresentação que os dois fizeram, é de ter um conjunto de elementos, né, que permitam identificar quais são os perfis, né, qual é a diversidade de perfis que a gente tem nesse conjunto de instituições de ensino superior, né? E aí, quando eu vejo a tipologia, essa proposta de tipologia que está no artigo, inclusive com aqueles elementos desse artigo que o senhor indicou, que é muito interessante, e que fala daquilo que são as características iniciais, né, os insumos, o que são os processos, o que são os produtos, me dá uma sensação de que é uma tipologia construída, sem dúvida, a partir de uma experiência grande que vocês têm, né, de compreensão dessas instituições, ou do que essas instituições fazem de diferente, mas me dá a impressão que quando a gente caminhar para esses indicadores e começar a levantar os indicadores e associar essas características que vocês identificaram inicialmente, a gente pode ter um arranjo diferente dessa tipologia. E eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, mas dá a impressão de que, quer dizer, na medida em que a gente consiga trazer esses indicadores para responder a essas questões, né, que o senhor foi apontando, essas dúvidas e essas várias questões, para entender melhor como é que está estruturado o sistema de ensino brasileiro, me parece que esse agrupamento inicial ele tenderia a ser bastante alterado ou encaminhar em direções distintas daquelas que a gente consegue identificar neste momento. Vocês concordam com essa... Eu concordo plenamente, que não há nada sagrado daquela classificação. Aquilo foi um exercício inicial. Mas eu acho que, na medida que a gente avançar, a gente está mudando. Eu acho que também a gente não pode estar o tempo todo inventando coisas novas. Eu acho que a gente tem que chegar, talvez, um pouco mais para frente, chegar a alguma coisa que a gente considere adequada e ficar um tempo naquilo, para a gente poder aprofundar. Não pode ficar cada dia fazendo uma coisa diferente. Mas, certamente, esse primeiro exercício vai ser um primeiro exercício. Não tem nada rígido aí. Que eu gostaria de fazer alguma questão? A Carolina levantou a mão. Não, eu só queria fazer um comentário, talvez ajude. A professora Elizabeth estava falando dessa questão dos dados dos professores das pós-graduações, né, porque trabalham em várias e tal. Talvez uma boa
fonte para se buscar esses dados seja o LinkedIn, porque a maioria dos professores de pós-graduação dão aulas e trabalham, né, estão no mercado, então, assim, tudo fica no LinkedIn. É a maior base de dados desses professores. Então, talvez seja um lugar para olhar. Eu acho que com certeza, aliás, para isso eu acho que realmente a gente vai precisar de uma pessoa que saiba lidar com esses bancos de dados, porque já em 2007, quando eu fiz a última pesquisa sobre a profissão acadêmica no Brasil, o pessoal que trabalhava comigo localizou uma boa parte da nossa amostra usando o LinkedIn. Então, eu acho que com certeza esse é um banco de dados que a gente depois vai precisar incorporar. Excelente. Mais alguém aqui gostaria de fazer alguma questão? Não? Nem aí remotamente. Meu comentário é na linha do que a Sandra estava dizendo, duas coisas, né? Uma, eu até peço aqui para a Sandra desenvolver um pouco mais, né, esse trabalho de identificação dos centros de pesquisa. E eu estou me referindo agora não mais às universidades, mas aos centros de pesquisa, públicos e privados, que faz parte dessa frente, né? O Simão comentou aqui. Eu sei que é mais difícil porque não tem uma base consolidada disso, embora existam informações dispersas, não só dos centros do CNPq, tem a BIPT, tem outras fontes que a gente deverá recorrer, né? Além de estudos que já foram feitos sobre esses centros. Então, a primeira pergunta para a Sandra é em que medida vocês mapearam isso, desses centros no Brasil, e se isso está disponível, se é mais recente ou mais antigo. É a pergunta imediata. Sérgio, nós utilizamos algumas bases de dados para isso, né? A base para as instituições privadas foi principalmente a RAIS, no CNAE 72, né, que é Pesquisa e Desenvolvimento, e a gente tem algumas bases dedicadas do Ministério, né? Você tem você tem cadastros do CAT, né, para as instituições que trabalham com tecnologia da informação, além dessa base da RAIS, e tem as bases das instituições de fomento, né? Você pegando as séries históricas das instituições de fomento, das instituições que acessaram, digamos assim, esses recursos. Então, basicamente, nós trabalhamos com essas informações para identificar as instituições. Algumas dessas instituições que entraram na primeira pesquisa primária de 2018, e usamos também os próprios arquivos da FAPESP, né, de demanda. Inclusive, os arquivos da FAPESP da demanda foram muito úteis para a gente conseguir mapear a diversidade das atividades que os institutos de pesquisa executam, que foi muito importante para a gente isolar o que era pesquisa e desenvolvimento, né, das outras atividades. Para a gente não perguntar para eles o que eles faziam de pesquisa e desenvolvimento, nós fizemos o esforço de identificar essas atividades. E aí, a partir desses levantamentos, muitas dessas instituições, inclusive, que passaram, digamos, por esse crivo inicial da RAIS e dessas outras bases, no próprio contato com essas instituições, apareceu para nós que elas não faziam, de fato, pesquisa e desenvolvimento. E elas foram excluídas depois, num segundo momento, né, de consistência da base, desse universo de pesquisa e desenvolvimento. Então, na nossa, a gente pode detalhar mais, Sérgio, depois, a gente pode fazer uma apresentação da pesquisa primária, se vocês tiverem interesse. E o universo daquelas que fazem, de fato, P&D, ele é menor do que pode parecer à primeira vista numa consulta a essas bases mais amplas, sobretudo da RAIS, né? E a gente tem uma confiança bastante razoável hoje nesse universo que a gente mapeou para o Estado de São Paulo especificamente. Você poderia
esse material está disponível, você consegue compartilhar, porque na frente 4, Sandra, envolve tipologia de universidades e de centros de pesquisa, né? Então isso facilitaria bastante a gente não ter retrabalho nesse ponto. Então, se puder compartilhar. Como eu sou colaboradora da FAPESP, eu não posso falar, mas assim, o que eu sei é que as únicas informações que a gente tem compromisso de sigilo são as informações levantadas sobre dispêndios de cada uma das instituições, enfim, e outras informações que são coletadas, mas todos esses caminhos, digamos assim, esse trabalho de pesquisa que foi feito para montar a pesquisa primária, todos esses elementos que eu fui levantando aqui, eles são absolutamente passíveis de serem compartilhados, né? E, inclusive, as dúvidas que nós temos também, acho que seria bem interessante que nós pudéssemos compartilhar e trocar ideias com vocês, né? Sim, eu acho que isso é fundamental, né? Se puder, com aquilo que eu achar que é sigiloso, sensível, fecha. Não precisa passar, mas já tendo uma limpeza prévia, evita o retrabalho. Obrigado, Sinésio. Oi. Não, eu só queria complementar isso que a Sandra está falando. Enfim, nós temos um cadastro, né, dessas instituições de pesquisa. Como disse a Sandra, as informações que nós coletamos diretamente, que nós temos compromissos de sigilo com essas instituições, mas as informações cadastrais, enfim, que a gente obteve de diferentes fontes, evidentemente são públicas, né? Então, eu acho que isso não tem muita... A gente precisa só organizar direito, porque a gente tem esses dados para consumo interno e não fizemos uma coisa mais bem elaborada para passar para vocês, mas acho que é só a gente se organizar e a gente passa. Agora, uma coisa adicional que nós estamos fazendo agora, que talvez também possa ajudar nessa linha, a partir das publicações, só lembrando que tanto no caso esse que a Sandra está falando, são só instituições localizadas em São Paulo, né? Então nós não temos uma coisa para o Brasil, mas temos para São Paulo, o que nós estamos fazendo também são alguns estudos aí a partir das instituições na verdade, a partir das publicações científicas, tentar identificar as instituições de pesquisa, né, que são sede, enfim, da autoria dos autores desses artigos. Então, é um outro olhar que não tem nada a ver com esse que ele até tem a ver, mas é um outro olhar, inclui outras instituições, inclusive muitas instituições privadas de pesquisa, etc., que também é uma coisa que nós estamos fazendo agora, que talvez depois a gente possa estar em plena operação, né? Mas talvez a gente possa compartilhar depois com vocês, né? O Renato e a Joana estamos trabalhando um pouco nisso, por enquanto é uma coisa muito limitada, mas eu acho que é um outro caminho, que é, a partir da produção científica, encontrar instituições de pesquisa que não sejam universidades, né? Nem empresas que atuam nessa área. Então a gente tem esses dois caminhos que eu acho que daria para compartilhar com vocês sem nenhum problema. Eu acho isso excelente. Eu só queria acrescentar uma ideia, que é o seguinte: o nosso objetivo é avançar nessa tipologia, mas eu acho que a gente tem uma série de subprodutos, né, que a gente pode ir produzindo e soltando na medida que esse trabalho vai avançando. Por exemplo, né, como já foi dito aqui, que nós temos informações sobre São Paulo, que às vezes só tem para São Paulo, mas não tem para o resto do país. O que significa que a gente pode fazer alguns estudos, alguns trabalhos sobre São Paulo. Nada impede, né? Quer dizer, eu acho que eu pensaria, digamos, nesse projeto como uma atividade permanente, que ela vai avançando, vai trazendo novos dados, vai avançando a tipologia e vai produzindo subprodutos, né? Na medida que a gente conseguir uma tipologia das instituições de pesquisa, talvez pegando essa base que já existe da Sandra, de vocês, e trabalhando juntos, e produzir uma espécie de análise desse universo, né? Isso é um produto importante em si mesmo.
independentemente da gente ligar ou não isso com a outra parte da base de instruções de ensino superior, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso como um projeto que vai gerando informações que vão se somando, né, ao longo do tempo, ainda que a gente possa trabalhar com partes, às vezes, segmentadas. Mas eu acho que a gente não tem que estar esperando, está tudo pronto para demonstrar. Eu acho que não é isso. É uma coisa em andamento, continuamente. Eu penso que a estratégia deve ser a estratégia por aí. Eu também acho que seria interessante fazer por esse caminho. Só uma coisa adicional que a gente não falou, a gente também fez um estudo especificamente na Unicamp, que é o tempo de dedicação dos professores da Unicamp para as diferentes atividades que eles podem exercer dentro da universidade, né? Então a gente fez um mapa quer dizer, foi uma participação bastante grande, fizemos em cooperação com a Sub-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, né, Sandra, que chamou? Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, eles nos ajudaram bastante, eles também tinham interesse, aí nos juntamos esforços e fizemos. Então a gente tem uma espécie de tipologia, assim, da dedicação dos professores em diferentes atividades, segundo áreas do conhecimento, né, que é uma coisa muito grande, muito diferente, né, segundo curso, na verdade, né, os professores da área da saúde têm uma dedicação muito diferente do que os professores da área de exatas, né? Então a gente também fez uma tipologia um pouco para tentar ver o tempo de dedicação dos professores ou daquelas instituições às atividades de P&D, às atividades de pesquisa, né? Que talvez também possa ajudar aí a pensar essas tipologias pela própria estrutura de cursos que essas universidades têm, né? Então, enfim, tem várias coisas que a gente andou trabalhando que a gente pode depois trabalhar, enfim, compartilhar com vocês e nos ajudarmos mutuamente a melhorar os nossos trabalhos aqui, né? Muito bem. Então, só para fechar esse assunto, Simon, Sinésio, Sandra, Joana, quem mais da FAPESP, mandar para vocês, Simon, Beth, o contato do Sinésio e da Sandra para vocês conversarem, tá bom? Eu vou tomar essa liberdade aqui. Eu proponho que a gente marque uma reunião o mais rápido possível com vocês, para a gente trocar ideias e desenhar uma forma mais